A nossa aula hoje dos Novos Chorões, da quarta-feira, dia 14 de abril, tá? Hoje eu tinha prometido, não sei se você se lembra, um assunto que era o assunto Pixinguinha, né? Que certamente não é uma aula que vai durar mais de um encontro, tá? Porque realmente vocês vão ver o porquê durante a aula, que o Pixinguinha é um personagem tão importante, assim, e complexo, né? Pra gente falar, tem que falar com bastante calma, e, enfim. Então, vai ser uma aula um pouco mais longa. Vou tentar não deixar cansativo. E eu acho que não vai ficar cansativo porque o assunto é divertido, né? O Xinguei é um personagem muito incomum, né? Muito único, né? Então, conto com a colaboração de todo mundo porque, por ser um personagem tão conhecido, todo mundo sabe alguma história, alguma coisa sobre ele, tá? Então, sempre vocês podem aí abrir o microfone quando quiserem falar para dar a dica e falar algum assunto, tratar de algum assunto que vocês queiram comentar, tá? Eu deixo sempre tudo fechado aqui, tá no automático, tá? Os microfones estão sendo fechados aí sempre porque para não ter o barulho das casas, cachorro e coisa. Então, quando alguém quiser falar, abre aí e depois fecha o microfone que fica mais organizado assim, tá? Ô, Matias, eu tava escutando Pixinguinha e aí surgiu um questionamento que é em relação à formação musical dele, cara, porque, nossa, é uma orquestra, é muito incrível, assim, os instrumentos, as vozes dos instrumentos, nossa, é um clássico, é uma música clássica, assim, brasileira, claro, mas e a formação dele, porque é muito incrível, cara, é A gente muito vai ver incrível. bastante sobre a instrumentação e tudo aí. Hoje vai ser bem Ah, completo aí. muito show. Quem, quem tiver a fim de saber um pouco sobre ele. Então comecei a fazer a pesquisa, falar, a pesquisa do Pixinguinha, para quem toca choro, ela é contínua, né? Todo mundo desde que está começando, Pixinguinha fica sendo um assunto recorrente, né? Sempre é um assunto que a gente volta, volta, volta. E eu tô tocando bastante tempo músicas dele, assim, e inclusive gravamos um material um tempo atrás chamado Pixingando, com o Feijão, né, o percussionista, propôs esse disco que a gente gravou, um material para criançada também, e era sobre Pixinguinha, com instrumentos né, feitos de sucata, e, enfim, todo um material legal aí, fizemos uma pesquisa sobre Pixinguinha, dentre outras coisas que a gente já fez, várias, 23 de abril, né, o dia, é o aniversário, né, do Pixinguinha, e o dia mundial, né, nacional, mas mundial do choro, e, enfim, tá, então, é uma pesquisa, todo mundo deve ter um pouco dessa história ligada a ele, mas daí hoje eu fui começar a montar o escopo das nossas aulas, que eu sempre começo a montar uma semana antes, né, as aulas que a gente vai fazendo aqui. Geralmente eu trago naquele formato PDF que eu estou passando para vocês. Montei a minha aula do Xinguinha e eu fiz uma entrevista semana passada, não sei se vocês ouviram aí. Aliás, eu recomendo quem quiser assistir as entrevistas que eu estou fazendo todas as quintas às 18 horas, tá? Fica ao vivo aqui no Face, vocês podem assistir ou fica salvo depois. Eu fiz com a Bia Pais Leme, tá? A Bia Pais Leme é uma educadora, uma musicista, arranjadora. Ela toca com Chico Buarque, canta e toca teclado no show do Chico Buarque também, algumas turnês que ele fez agora. E eu entrevistei, ela é professora da escola portátil também. Adilson, tu não fez aula com ela, com a Bia já? Não, com a Bia não, tá. Ela é uma professora, ela faz a Não, parte. não fiz fobia. Eu tô fazendo aula com ela. É, a super professora, né, Darcy? Super querida e bem rígida, né? Bem puxada a aula dela, né? Tu deve estar sentindo isso aí também. Eu, quando fiz aula com ela, foi bem puxado, né? Ela não tem muita brincadeira, assim. É uma professora bem. E o que que acontece? Ela é a responsável, ela é a coordenadora de música do Instituto Moreira Salles, o IMS, tá? Que é uma das instituições hoje que mais fazem pesquisa e registro e iniciativas. Tem uma parte voltada à música popular extremamente importante, que ela é a coordenadora musical. Falando com ela, a gente estava falando um papo sobre a Chiquinha Gonzaga no dia, tá? E daí, o que que aconteceu? Falando com ela, ela me alertou, já sabia, mas não me lembrava, que uma das coisas que o Instituto Moreira Salles fez é o site do Pixinguinha, né?
Existe pixinguinha.com.br. E depois de eu ter montado a nossa aula, eu fui acessar o site, que eu vou usar aqui hoje com vocês aqui, e acabou que, nossa, o site é muito genial, tá? O site é muito bem feito, tem muita coisa. Então eu vou usar ele como o esqueleto da nossa aula, tá? Eu não vou inventar a roda de novo, entendeu? Os caras fizeram uma pesquisa assim incrível, tá? Então o que que eu fiz? Eu estudei lá o site, e hoje eu vou usar ele como uma espinha, mas eu vou dando a minha perspectiva, tá, gente? Como sempre, eu já falei para vocês nas aulas aqui, tudo passa por uma parte técnica, assim, né? Mas tem uma parte de opinião, naturalmente. Eu sou um ser humano, né? Estou dando as aulas para vocês, estou falando sobre a minha perspectiva da história. Então, histórias que eu conheço, coisas que. E opiniões também, às vezes, mas daí a gente vai complementando aqui. Só quero dizer que eu vou utilizar ele como o nosso espinha dorsal aqui, tá? Dessa aula de hoje, tá? Abrir aqui já para compartilhar com vocês. E daí vamos vendo durante a aula algumas audições, daí eu vou botando algumas coisas para vocês ouvirem aqui, coisas que eu vou falando, a gente vai ouvindo e debatendo aqui, tá? Mas assim, eu vou dividir essa aula em dois, tá? Poderia dividir em 20, poderia fazer o semestre só sobre ele, realmente ele é um cara que teve, além de viver muito mesmo, o Pixinguinha teve uma vida longa, né? Ele é de 898, né? Enfim, ele vai longe, né? Mais 70 anos e tal. Depois a gente vai ver isso aí certinho. Mas então, quer dizer, é uma vida bem longa e bem completa, assim. Atuou em todas as áreas e e fez realmente uma grande modificação na música brasileira, tá? Ele é um personagem que eu gosto. É muito boa essa frase que vocês já devem ter visto, né? Do pesquisador Ari Vasconcelos, né? Se você tem 15 volumes para falar de toda a música popular brasileira, fique certo de que é pouco. Mas se dispõe apenas do espaço de uma palavra, nem tudo está perdido. Escreva depressa, Pixinguinha. Então é a ideia dele, né? Muito boa, de que o Pixinguinha é uma referência, assim, é um resumo, né, de tudo, né? Ele é, né? Ele é um personagem que a gente tem assim como realmente como um personagem central e vocês vão ver o porquê, né? Porque só falar que ele não adianta, mas vamos ver o porquê que isso é tão importante, tá? Tão assim significativo a vida e a atuação dele. Então, a linha do tempo foi feito pelo Pedro Paulo Malta, que foi o que eu entrevistei há 2 semanas atrás, inclusive, nesse programa de rádio que eu estou fazendo. Tá? O Pedro Paulo Malta, cantor, aí, ator, compositor e um cara também que era ligado à Funarte, né? E agora, por questões políticas, assim, ele se desligou e acabou indo para a prefeitura do Rio de Janeiro, mas nessa área, assim, de cultura, tá? Então, esse cara é muito, muito bacana. Eu já sugeri aqui para vocês, se vocês quiserem pesquisar, se vocês ouvem podcasts, tem um podcast que é dele, que é sobre os 78 rotações, a música brasileira em 78 rotações, tá? Pesquisem lá nos podcasts, que é ele falando sobre alguns 78 rotações mais importantes assim da história. 78 rotações era até os anos 60, era como se lançava a música, tá? É aquele disquinho menor que tem uma música de cada lado e tal, onde se lançou toda a música brasileira basicamente dos anos 20 até os anos 60. Depois veio o LP, depois veio o CD e depois veio o MP3, né? Então, só para situar vocês aí Então, os 78 rotações, na verdade, toda a música da Era de Ouro do Brasil tá escrita em 78 rotações, né? Tá dentro desses discos que o pessoal lançava com 2 músicas, uma de cada lado, e aquilo ali conta toda a história. Então, e existe um site, discografiabrasileira.com.br, também feito pelo MIS, que tem todo o acervo dos 78 rotações. Já estão mais de 50 mil discos, né? Ainda não é tudo, mas é boa parte do que existe de 78 rotações, eles colocaram lá de graça, né, nesse site. Eu já recomendei em aulas passadas. Quem está assistindo todas as aulas está se beneficiando aí das informações aí, tá? Mas é mais uma produção do Instituto Moreira Salles também, que é o Discografia Brasileira. Como hoje o assunto é Pixinguinha,
A gente vai entrar, mas quando a gente quiser ouvir coisas lá, é uma boa fonte, porque lá tem tudo isso, tudo que a gente for falar, eu vou digitar aqui, tá? Discografia brasileira.com.br. Esse é o site, tá? O Juan perguntou. Sério, o site é muito legal. Vocês podem criar um perfil de vocês lá de graça, fazer uma playlist própria e salvando e conhecendo a música brasileira nessa época que é tão significativa. Que é, sobretudo, o que a gente está falando aqui, boa parte do que a gente está falando é dessa época, que é a época que começou a se lançar essa música, né, que a gente está falando aqui. Então, muito importante, né, a gente ter essa ferramenta hoje em dia, que é esse site. Mas como hoje é o assunto do Pixinguinha, então marcado algumas coisas. Primeira coisa do Pixinguinha é um personagem super complexo de falar. Existe uma discussão sobre o ano em que ele nasceu, tá? Ele mesmo falou em entrevistas e foi registrado em 2 anos diferentes, 897 e 898, tá? Então quando eu falar 898, não pensei que eu estou errado. Eu estou 50% errado só, porque ele mesmo falou que ele poderia ter nascido nos 2 anos, ele não foi registrado em anos diferentes, enfim. Tá? Aqui ele botou 897, tá? E eu vou pular um pouco, tá? Alguns assuntos. O que eu vou focar aqui, já até para explicar. Depois, quem quiser pegar o site aqui, ler parte a parte, eu acho até super bacana. Assim. Só que eu não tenho como fazer isso aí, até seria uma aula cansativa eu ler para vocês. Então eu li tudo, agora eu vou meio que dar uma resumida e o meu enfoque aqui é a música, a parte musical, tá? As inovações musicais. Então, o que eu vou pular? Eu vou pular um pouco os episódios biográficos e coisas que não sejam tanto a técnica musical e as coisas da música, tá? Algumas coisas eu vou ressaltar, mas a maioria dessas coisas eu vou ser obrigado a dar uma pulada, tá? Então, aqui o nascimento dele, 898. Importante falar que o pai dele já era um chorão, tá? Um músico, né? Dos Correios, né? E era o mesmo nome dele, né? Alfredo da Rocha Viana. E ele era flautista também, né? Um flautista, um músico amador, né? Ele está retratado, não, ele está descrito no livro do Animal, que eu já falei para vocês, né? Este livro aqui, ó. Eu só vou pegar aqui para mostrar. Esse livro aqui de 1936, que eu já falei muitas vezes aqui, quem está nas nossas aulas, que é o livro dos mais importantes do choro, que é o livro do Alexandre Gonçalves Pinto, meu parente aí, ó. E ele descreve os chorões da época, né, da primeira geração, nesse livro, né, o livro do Animal, em que ele, inclusive, ele fala sobre o pai do Pixinguinha, né, então dá uma descrição, né, tocava de primeira vista, a princípio na sua flauta amarela de 5 chaves e ultimamente em uma de novo sistema. A linguagem do livro é maravilhosa, é bem coloquial, assim, falava coisa sem um critério certo, assim, é muito bom esse livro aqui, assim, parece um classificado de jornal, sabe? O livro é todo assim, ó, com o nome de um chorão e uma descrição direta dele, assim, sem muito, não era uma descrição assim com critério certo, assim, era dependendo do que ele conhecesse do cara ele falava, ok? Então, o que aconteceu? Ele nasceu, então, ele nasce nesse ambiente aí que a gente já vê que é um ambiente do choro, né? O ambiente da casa dele, morava num cortição grande, né? Então lá cheio de gente morando junto, gente de tudo que é lugar e gente de tudo que é tipo, né? Tudo que é cor e classes sociais misturadas, é um cortiço, aqueles cortiços do Rio de Janeiro ali. Quem já deve ter estudado um pouco sobre essa história, era uma coisa curiosa do Rio de Janeiro, que depois, quando o Rio de Janeiro foi refeito, eles foram destruídos, né? E o Rio de Janeiro foi revitalizado, enfim, aquilo ali acabou. Mas o Cabeça de Porco, inclusive, que a gente tocou aqui já, era uma desses cortiços aí, né? Aquele choro que a gente tocou da Anacleto de Medeiros, em homenagem ao um dos maiores desses cortiços aí. Então, o pai dele se reunia com os chorões, principais chorões da época, né? Quincas Laranjeira, João Pernambuco, Sátiro Biliar, o Candinho do trombone, Juca Calu, né? Tá tudo escrito ali, né? Até o Heitor Villa-Lobos, né? Que ia nesses encontros e tal. Tá? Então ele
Ele começa assim desde criança já com essa história de estar assim, né, inserido, né? Esse casarão do Catumbi, né? Que esses casarões aí, que esses cortições que tinham no, no Rio de Janeiro, que o pai dele sublocava também, principalmente para músicos. Ou seja, nasce no lugar certo, tá? Os irmãos também são músicos, né? O China, que era o violonista histórico, né? O irmão dele, é um violonista, inclusive um dos primeiros violonistas de 7 cordas, né? O China vai acabar morrendo muito cedo, com 37 anos, se não me engano. Mas ele vira uma referência, né? Virou uma referência para ele. A irmã dele também era pianista, outros violões eram cavaquinistas, violonistas, e ele começa a tocar cavaquinho bem criança ainda, né? Então isso aí é o começo da biografia, tá? Da história dele, tá? O que eu posso continuar aqui? Essa biografia vai falando de vários de uma grande bibliografia, tá? Esse é um dos mais importantes, que é o livro Pixinguinha, Vida e Obra, do Sérgio Cabral, tá? Não o governador, o pai do governador. Um historiador e grande pessoa lá, né? Então, o que aconteceu? Ele vai andando aí a história dele, vai andando a história dele e acontece já algo bem... Aí tem uma foto aqui já histórica dele, aí, legal. Tá? Eu vou seguindo aqui essa parte biográfica, eu falei que não ia entrar muito, mas não adianta, né? Um pouquinho a gente tem que... Daí, com 11 anos, ele já tocava, né? E começou já a atuar, né? Começou né? Já ele com o irmão Otávio, Henrique, Léo, violonistas, e a Edith, que era irmã dele, pianista. Então, quer dizer, o pai dele vê essa história, começa a levar ele junto, dá uma flauta para ele, né? A flautinha de folha, que eles chamam, né? Folha de Flanders, né? E o que acontece? Ele já tá, vamos botar então eles para estudar música. Inicialmente colocam com o bombardinista, né? Bombardino César Leitão, e logo em seguida ele já vai estudar com o Irineu Batina. Olha só que interessante. Aqui tem um comentário, algo muito importante vocês prestarem atenção. Ele começa a estudar com esse bombardino, né? Com esse cara do bombardino, que é um instrumento que é tipo vamos dizer assim, é um primo da tuba, assim, né? Bombardino. E daí, logo ele vai para o outro professor, que é o principal professor dele, que é o Irineu Batina, que era o ficleidista. O ficleide é um pré-saxofone, né? Um instrumento que era dos chorões do século XIX, XX, começo do século XX. Dois instrumentos que basicamente fazem aquela função de baixaria. Fazem aquele contraponto grave, né? Que mais para frente o Pixinguinha vai fazer no saxofone. E mais para frente o Dino vai fazer no violão de 7 cordas. Tem uma linha aí rolando que é importante ser entendida, sobretudo para os violonistas aí, ver onde é que acontece isso tudo, né? Então, olha só que tem na biografia dele muita coisa é dita aí, muita coisa explicada, né? Então, o que acontece? Rola aí, de repente, nessa história biográfica aí dele, para a gente entender toda essa história, da onde é que vem essas baixarias do violão, como é que andou, qual foi o caminho até a gente chegar no violão de 7 cordas de baixaria, né? Pixinguinha tendo aula com esses professores, um do Bombardino, outro do Oficleide, né? Então, e para chegar depois no saxofone tenor, porque o Pixinguinha começa na flauta, depois no saxofone tenor, para mais para frente acontecer a história, então, dele com o Dino, né? E o Dino transformando o violão de 7 cordas, inventando, de certa forma, uma técnica aí que já vinha sendo inventada, mas o Dino, ele transforma, né? Então, só para fazer esse primeiro ponto, assim, de importante, tá? O que acontece? Pixinguinha, por ser muito, muito, muito prodígio e muito novo, e a gente está vivendo exatamente nessa época que ele é bem novo,
o começo das gravações no Brasil, né, que começam em 1901, 2, e o Pixinguinha nasceu, recém-nasceu, então na primeira década ali, quando ele tem 10, 12 anos, 14, 15, 16 anos, é a época em que ele já está tocando, começa a ser aquele guri prodígio, né, com certeza não chamado de guri lá, mas por aqui no Rio Grande do Sul sim, e daí ele é o cara que começa a ser chamado para as gravações, porque as gravações na época não podia errar, tá? Não era Pro Tools, era na gravação ainda mecânica, né? A gravação que não podia errar, gravação elétrica depois, enfim. Gravações que não podia errar, tem que tocar de primeira e se errar, gasta a matriz, sai caro, então o músico não pode errar. Então ele, por ser prodígio, ler muito bem, tocar muito bem de ouvido, era o cara que começou a ser muito requisitado em gravações, já criança, vamos dizer assim, né? Adolescente, criança, né? Então, outra parte biográfica que é bem importante para entender também a parte tecnológica, né? Que se faz nessa história, né? Então, ali tá a foto, se não me engano, o Ireneu Batina, no número 2, ali, deixa eu confirmar. Deve ter aqui. Ó, número 2. Isso, Irineu de Almeida no Ophicleide, tá? Que é esse instrumento ali, ó, para quem não sabe o que é o Ophicleide, tá? Tem um disco, já vou dar mais uma citação aqui, tá nas Spotify, todas as que é o do Everson Moraes agora, os Matutos, que ele relança esse instrumento agora em 2018, que é o do Ophicleide, né? Ele faz um songbook e lança várias músicas do Ophicleide, que é aquele instrumento ali que ele tá tocando ali no número 2, ali, se vocês estão vendo. É um instrumento bem maluco e ele tem bocal, né, de trombone, bocal de bombardino, e ele tem um corpo parecido com um saxofone ao contrário, assim, um troço muito louco. E o som dele lembra uma voz humana em alguns momentos, assim, se vocês ouvirem. É muito curioso esse instrumento. Foi meio abandonado, assim. Vocês podem ouvir ele com qualidade nesse disco aí do Everson Moraes, sob o Ophicleide, tá? É a obra do Irineu de Almeida. Vocês botarem Irineu de Almeida, Everson Moraes, Ophicleide aí no Spotify, no Deezer, nessas coisas, vocês vão ouvir esse disco muito bom e muito bem gravado agora, faz uns 3, 4 anos, tá? Para explicar um pouquinho. Foto de 1906, tá? Olha aí que interessante, ó. Piquenique realizado em Paquetá, tá? Paquetá é uma ilha que fica próxima, né? É o rio ali, né? Tem que pegar, hoje em dia dá para ir, pega a barca ali, 40 minutos tu chega na ilha de Paquetá, que é uma ilha aí meio mágica aí, né? Onde nasceu, se não me engano, até o Anacleto Medeiros, acho que era de Paquetá também. Enfim, até hoje tem roda lá, lugar bem diferente, assim. Quem for ao Rio aí, tire um dia, um lugar que não tem carros. Tem charrete e bicicleta, mas não tem carro. Então vamos lá. Continuando aí, 911, eu vou ter que pular muita coisa, né, gente? Senão a gente não vai chegar. Aí, ó, ele já com flauta preta, né? A flauta de não sei quantas chaves são essa flauta, mas enfim, aquelas flautas iniciais ali, ó, já lendo música, né? Olha que interessante a foto. E aqui, tá, não, aqui é o Filho das Jardineiras, tem os grupos iniciais dele, tá? Só para ilustrar grupos iniciais que ele tocou. Músico de carnaval, né? Vamos lembrar aí que é começando, né? O carnaval. E daí até a consolidação do nome dele, né? Que vai passando por vários tipos ali, até ser chamado de Pixinguinha. Diz-se que Pizindim é guri bom, né? O significado seria esse aí, um guri bom, né? Pizindim, né? Eu não sei qual é o idioma, se é o Yorubá, onde é que exatamente vem, tá? Mas daí tem também bexiguinha também, que é uma outra coisa que é mais pejorativo, que tinha a ver com a varíola, né? Com aquelas coisas da varíola. Enfim, tem várias origens, mas eu acho que essa é legal, o pizindim, que é um negócio que fala sobre guri bom e tal. Acho que aqui né, até nem fala sobre essa aí. Olha, pixinguinha é porque eu tive bexiga, então eles me tratavam de bexiguinha. Bexiga era essa coisa da varíola, né? Que eram umas bolinhas que ficavam ali. Ele mesmo dizendo isso, enfim.
tá? Então tem aí a biografia, ó, nome popular da varíola, doença infecto-contagiosa causada por vírus, tem seus sintomas febre, dores musculares, aí a Covid aí da época aí. Tá? E daí entra a história do grupo Caxangá, tá? 1914. Olha aqui essa foto aqui, tá? Essa foto é importante, super significativa. Tu viu? Nós já estamos em quase uma hora, 40 minutos falando aí, a gente recém chegou na base do Pixinguinha, não ouvimos nada, a gente tem que ouvir algumas coisas. Grupo Caxangá. Alguém sabe quem está no violão, quem é o líder do grupo ali? Ninguém? Pode abrir o microfone aí, alguém que souber quem é o violão. Vou botar aqui esse violão aqui, ó, do meio. Pixinguinha? Ó, não, o Pixinguinha tá à esquerda lá, ó, na flauta, olha lá, ó. Não é o Noel? Não, esse cara se chama João Pernambuco, gente. João Pernambuco o que eu posso dizer para vocês? É o cara, entendeu? É o cara da história do violão, assim, é o primeiro. O que tá com a flauta? Não, o que tá com o violão sentado no meio ali, se chama João Pernambuco, é o principal nome, assim, do violão, primeiro nome do violão brasileiro, assim, vamos dizer. Eu quero tentar achar, tem um vídeo dele aqui, nesse grupo, um áudio aqui, pelo menos pra gente ouvir, deixa eu ver se a gente consegue ouvir aqui. Era um pouquinho. Só um segundinho aqui que saiu fora. Só uma pergunta, vocês ouviram direito agora, do jeito que eu botei aqui? Sim. Deu para ouvir? Muito Ou bom, tá muito ruim bom. o áudio? Muito Tá um nítido, pouco ruim. bom. Putz. Tava ruim, mas não é por causa da gravação ser bem antiga. É, a gravação. Acho que é gravação. É, tá, deixa eu ver aqui. Tava ok o som, eu acho. Grupo Caxangá. Daqui a pouquinho eu vou tentar achar uma fonte melhor aqui. Mas esse é o grupo. Pode falar. Só queria comentar rapidinho que eu tenho um livro aqui que fala da vida do Pixinguinha, do João Pernambuco e do Donga, todos esses caras aí do começo do samba no país. Bem legal. Muito do Lira legal. Neto, se chama Uma História do Samba. Muito bom. Mostra aí pra nós, a gente só pra gente ver. Vou pegar aqui, peraí. Tá. Então, o que acontece? Já que tu tocou nesses nomes aí, em 1917, que é mais ou menos a época que a gente está falando, a gente está falando em 14, agora mais 17, é lançado o primeiro samba da história. Mostra a foto aí, Daniel. Ah, sim. Esse material é demais. Não tem esse livro aí. Já É bem bom esse livro. Tem citado esse livro. 17 é lançado, então, o primeiro samba da história, né? Pelo Donga, né? Pelo telefone, vocês devem estar ouvindo falar. E o que acontece? Esse samba, a autoria do Donga, ela foi discutida, né? Porque dizem que o Donga ouviu em rodas na casa da Tia Ciata esse samba e ele foi lá e registrou como dele. Então era uma música que não era dele, né? E ele foi, registrou e ficou sendo dele, tá? Isso aí foi bem discutido, né? Virou uma polêmica e tal. E começou uma briga entre o Donga e o Senhor, tá? Que tá retratado aqui. Olha ali, ó, o samba, ó, pelo telefone ali à direita ali, ó. Essa aí é a lançamento dela. Ou seja, é aqui que ele registrou, ó, né? Ernesto dos Santos Donga registrou pelo telefone e é o primeiro samba da história, né? Então essa briga que começou entre a turma do Donga e a turma do Senhor, que é mais o Pixinguinha é mais da turma do Senhor ali, ela vira uma polêmica. Então virou aquelas músicas que vocês conhecem, que a gente já tocou na oficina. A primeira, ó, começou uma briga entre eles, falando, ó, o Senhor pergunta quem são eles, né? Uma briga entre eles. No ano seguinte, contragolpe vem por Donga. Fica calmo que aparece, né? O Jovino fala, não és tão falado assim. E o Pixinguinha e o China lançam Já Te Digo, que a gente tocou na oficina.
virou uma briga entre eles que era quem é que vocês acham que são, entendeu? Daí quem são eles? Daí ó, o Pixinguinho, o Dom O que é pedaços ali? e o China fala assim, já te digo que vocês tocaram com a gente, inclusive tem aquela parte, ele é alto, magro e feio, desdentado, né? Que era para xingar mesmo, né? Essa briga entre o Donga e o Senhor, tá? Então, para nós que já tocamos a música e contando um pouco mais dessa história, que é toda surgida ali, toda acontecida dentro da casa da Tia Ciata, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, esse ambiente onde começa a história do samba, né? Onde tinha o choro, onde tinha o candomblé. O que é troca de pedaços ali? Não sei onde é que tá falando aí. Tá. Então, quando começa a rolar isso aí, e tem toda essa história aí que a gente até tocou um pouco dessa história, tá? Então, vamos continuando aqui. A história que agora começa aí, já em 19, é os Oito Batutas. Então, esse grupo aqui é o que muda toda a história da música no Brasil perante o mundo, tá? Esse grupo ele vai fazer uma turnê pela França, vai levar o machixe vai explodir fora do país. Ele era super mal falado dentro do Brasil, era tipo funk, né? Ninguém gostava, era um troço de péssima. Daí eles vão para a França, na França vira uma febre, vira um sucesso e eles voltam para o Brasil com sucesso e tudo muda, né? A música brasileira começa a ser reconhecida de certa forma de outra maneira, né? Então, esses Oito Batutas, principalmente nessa foto aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho a foto dos Oito Batutas que eu queria mostrar. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Essa aqui é a icônica foto dos Oito Batutas, tá? Oito Batutas Jazz Band, né? Um banjo, né? Trombone, já o Pixinguinha com tenor, tem um saxofone alto ali, piano, trompete e bateria, né? Uma formação maravilhosa ali. E esses caras, então tem toda essa história. A história dos Oito Batutas é para uma aula separada também. Eles fazem turnês de barco pelo Brasil, né? Existiam turnês, então eles saíam pela costa brasileira e iam se apresentando e tal. Então tem toda uma história dos Oito Batutas, mas é o grupo do Pixinguinha, tá? É o grupo que alicerça, assim, a coisa do Pixinguinha e daí, Essa realmente... foto aí tem no livro aqui, bem legal. essa foto é uma foto icônica, assim, uma das fotos principais brasileira, né? Presta atenção na expressão de todo mundo, assim, é uma foto muito forte, né? Não, e essa foto, a que tá o Pixinguinha ali é disco de um dos álbuns lá dele, de compilação, de coisa, é essa foto aí dele tocando sax. Uhum. Exatamente. E ele bem no centro, né? Legal isso. Ele é o cara, né? Dessa época aí, sem dúvida, ele é o... Olha ele também aqui. Então, uns Oito Batutas, tá? Passou por várias formações, tá, gente? Então, não tem uma formação só, mas teve várias formações. Obrigado pelo elogio. Eu até, é bom tu ter comentado isso. Eu vou pedir desculpa para quem estava esperando uma aula tocando mais música hoje, tá? Prometo que a próxima será mais assim. Aqui eu tenho que... O Pixinguinha é um capítulo que necessita que a gente bote um pezinho no chão e trate ele com cuidado, assim, explicar um pouco mais. Eu prometo que na segunda aula agora sobre ele, a gente vai tocar algumas coisas, daí eu mando antes para vocês darem uma olhada. Pode ser Eu Já Te Digo, que a gente já tocou em mais uma música aí. Tem o Minha Gente, mas o Minha Gente é muito difícil, então a gente vai pegar uma música mais tranquila, daí a gente toca também, tá? Pode ser o Gavião Calçudo ou aquelas músicas mais sambadas dele. Então a segunda aula a gente vai fazer um pouco mais tocada, tá? Hoje a gente vai ficar nessa toada, vamos dizer assim, que é mostrando um pouco da história dele. Daí, olha o que acontece. Olhem que capítulo, olha que informação aqui, quem gosta de literatura. Eu confesso, não vou me fazer de inteligente aqui, eu não li, mas a gente já sempre ouviu falar do Macunaíma, né? E no Mário de Andrade, um livro meio... Não li, eu não vou dizer que li. É bom, é bom. Então, tipo assim, me deu uma vontade medonha agora de ler, até vou ter que adquiri-lo para ler. Mas olha só, o Mário de Andrade começa a fazer a pesquisa para o Macunaíma, ok? E quem ele vai pesquisar fala com Pixinguinha, no ano de 1926, tá? Ele fala com Pixinguinha, porque o Pixinguinha estava fazendo uma temporada no Teatro
São Pedro, que depois vem a virar o Teatro João Caetano, aquele teatro na Praça Tiradentes, ali no Rio, quem conhece o Rio de Janeiro. Onde, inclusive, a gente falou nas aulas passadas aí, onde a polca chegou no Brasil, né? Teatro São Pedro, que depois vira o Teatro João Caetano. Pixinguinha estava fazendo uma temporada ali de uma revista, né? Um teatro, tá? Vamos dizer assim, que chamava Tudo Preto, tá? E era falando sobre a negritude mesmo, Tudo Preto foi um marco. Os pretos marginalizados sem oportunidade nos palcos da cidade iam então mostrar suas qualidades. O JFG, que era um pesquisador, falando sobre essa temporada deles, né? Então, o nome da revista era Tudo Preto e encenado pela Companhia Negra de Revistas, com organização do cenógrafo Jaime Silva e do cantor-compositor De Chocolat, autor da revista também. A encenar uma peça com um elenco inteiramente formado por negros, nasce de conversas de De Chocolat com o Pixinguinha em São Paulo, durante uma turnê de dançarinos Duque e Gabi, que era aqueles caras da polca. Então, olha só que momento, gente. Prestem atenção a outra coisa importantíssima. Em 26, né? Olha o que surge, uma peça com atores todos negros, chamada Tudo Preto, né? Valorizando essa arte, né? E com nomes tipo Pixinguinha, dando, né? Ó, é isso aí, ele tocando, tá? E tocando nesse especial, nessa revista, o Mário de Andrade se atentou para isso e fez a pesquisa e foi conversar com o Pixinguinha e o incluiu, né, no Macunaíma, no capítulo 7, Macumba, né? Que eu não li, não estou fazendo não estou fazendo de louco, eu falei, já não li, mas eu vou ler agora com os personagens como o Lelê Rui Barbosa, o negrão filho de Ogum, bexiguento e fadista de profissão, que é um personagem inspirado diretamente no Pixinguinha. Então aí, ó, a mistura das artes aí, né, a literatura entrando na música, a música na literatura. Então, não me falem, nem spoiler do livro que eu quero ler. Mas aí, então, eu achei algo, os mais antigos aí já deve ter lido 4, 5 vezes o Macunaíma. Então, olha aí, ó, como é que entrou o Pixinguinha, entra no Macunaíma, o Mário de Andrade, que esse personagem também, né, absurdo, assim, pesquisador, né? Os caras eram muito completos, né? Um comentário pessoal agora aqui, as artes, eles eram muito completos, né? Os pesquisadores, os artistas mesmo, né? Hoje em dia todo mundo é muito especialista, né? Antigamente esses personagens eram muito amplos, né? Então isso era curioso, uma coisa bem... Então ele, enfim, daí tem a morte do China, aos 37 anos, aí, em 1927, né, o irmão dele, próximo, né, violonista, 7 cordas. Aí também uma época que os Oito Batutas começam a tocar no subsolo do Teatro Municipal, né, que tinha um restaurante Assírios, e nesse restaurante os Oito Batutas começam a tocar. Então começam a fazer um sucesso e aquilo ali se destaca, tá? Essa é que eu queria chamar a atenção. Olha só que curioso essa foto aqui. Agora eu vou pedir para os mais antigos aí que estão online, tá? Essa foto. Essa foto é uma foto de uma típica, tá? Vocês chegaram a ver alguma típica aqui em Porto Alegre? Aí, os mais antigos se manifestem aí. Tinha um cara, Matias, depois ele foi empresário do Roberto Carlos, aqui naquela época da Jovem Guarda, chama-se Rubem Quinteiro. Rubem Quinteiro. Rubem Quinteiro. E ele tinha essa tal, ele cantava tango, né? E ele tinha uma típica que chamava, tocava num bar que tinha na Protásio, La Comparsita. La Comparsita. La Comparsita, era na Protásio lá em cima. Aí depois o La Comparsita veio, aí ele é o embrião ali da casa de tango, do Mano a Mano, que depois foi ser a Casa Teatro Pulse, ali na Independência, lá embaixo. Lá. Eles tinham muito essa típica. E, inclusive, Matias, ela era formada
por muitos músicos que o Conlós trouxe aí do Prata. Ah, Montevidéu, depois vai ser a OSPA. Para compor a OSPA. E na noite eles faziam essas típicas. Que genial, olha aí, ó. E tem um lance legal, tem no livro do Assis Brasil, O Homem Amoroso, ele relata que os músicos, que esses uruguaios e argentinos que vieram, alguns brasileiros junto, que faziam essas típicas para tocar à noite, Sim. a sociedade atual aqui torcia o nariz, pois eram músicos eruditos da OSPA, e de noite eles tocavam de peruca, Ray-Ban, chapéu. Para não reconhecer. Meu Para Deus. não reconhecerem. Essa aí é a história, mais ou menos por aí. Que coisa, hein? Eu fiquei, como é que eu posso te dizer, falando aí com a turma, o professor Darcy, sobretudo, tá? E o Darcy contava muito das típicas, tocou em várias, né? No interior do estado, naquela região que foi a primeira região boêmia de Porto Alegre, onde é hoje em dia Farrapos ali, né? Tinha várias ali, pelos bordéis, né? Tinha orquestra, às vezes com 10, 15, 20 músicos. E era uma multidão empregada, né? Uma multidão empregada, músicos com emprego, carteira assinada, com tudo, tocando nesses locais. Só para retrospectivo, porque apareceu uma foto, tá? Então tá, vamos adiante. Dei um segundinho aqui só para eu fechar aqui a porta, só um segundo. Bueno, então, vamos adiante. Então, 29 já. Gavião Calçudo, aí é legal. Também a música bem conhecida, começa a ficar conhecido, né? E começa a rolar a polêmica que sempre acontece no Brasil. Quando alguém começa aí, a coisa do caranguejo, né? Não é só no Rio Grande do Sul, gente. Quando alguém sobe, tem um monte de cara puxando para querer fazer a pessoa descer. Então, o que eles fazem? O Gavião Calçudo foi lançado e logo depois vai ser lançado o Carinhoso. E o que acontece? A crítica musical fala que o Pixinguinha se vendeu para os Estados Unidos, que agora só faz melodias americanizadas, né? E que ele não é mais o Pixinguinha, que a música brasileira se perdeu. Quando, na verdade, o Pixinguinha, por ser um músico esperto, ouvia tudo e fazia tudo que é tipo de música, como o Bom Choro sempre fez, ele é um músico que ele fez exatamente o contrário nessa época. O Pixinguinha começa a trabalhar como maestro de gravadora, tá? Da RCA, tá? E ele começa a orquestrar, né? Aqueles arranjos de orquestra para acompanhar cantor, né? Que eram muito comuns na época, né? Antes ainda da era dos regionais, que era um pequeno grupo, mas antes eram orquestras acompanhando o cantor. Eram com uma sonoridade e a técnica para se fazer aqueles arranjos realmente eram muito americanizadas, porque é onde se fazia isso, tá? Aonde se produzia esses arranjos, eram nos Estados Unidos, mesmo grandes orquestras, né? Daí é outra história, mas só para vocês entenderem. Quem muda essa história, por favor. Mas então comentou que ele não tinha nenhuma formação acadêmica assim de faculdade e tal, não, né? Só de pesquisa dele de professores aleatórios, assim, é isso? Eu pulei essa parte porque ela não é bem retratada, assim, eles não sabem muito sobre isso, mas eu agora não vou marcar, tá? Eu acho que não. O estudo foi dele que foi com professores, tá? Eu não. Eu poderia voltar aqui, tá? Você está falando um pouco sobre isso, mas eu não tenho essa informação aí, claro. Mas pelo que eu sempre soube, foi esse estudo com esses mestres já, né? Foi direto ao ponto, né? Então, olha só, sobre o assunto da orquestração. O que acontece? Ele pega e ele começa a dar cara na orquestração. Isso muda tudo, gente. Porque a música que era essa música para
para todo mundo, né? A música conhecida, essa música que era com grandes orquestras e cantores conhecidos, começa a ter pela primeira vez, e é apontada aqui até pelo Sérgio Cabral e por outros pesquisadores, como o cara que mudou a orquestração, ou seja, que inventou o jeito de orquestrar de uma forma brasileira, foi o Pixinguinha. Sobretudo nos arranjos de metais, que ele fazendo uma orquestração super simples, direta, objetiva, começa a incluir essa rítmica, né, do samba, né, porque o samba era algo em que não tinha conseguido, ninguém tinha conseguido ainda orquestrar, porque o ritmo era muito complexo, era muito diferente de tudo que existia, e ninguém conseguia orquestrar aquilo. Se tu conseguia ouvir samba no Estácio, né, na turma do Ismael Silva, aquele tipo de samba, mas para entrar numa orquestra, para aquilo ali soar numa orquestra, demorou bastante tempo, né? Demorou bastante tempo alguém conseguir se decodificar e orquestrar, ou seja, transformar aquilo num som grande. E é o Pixinguinha esse personagem, gente, apontado por muita gente como sendo o que conseguiu, né, dar essa cara. Claro, vocês vão ver aí, acompanhado de músicos geniais, né, como o Luiz Americano, né, o Filho de Oliveira, o PS Miranda, Donga, Luciano Perrone na bateria, né, músicos assim que depois no decorrer aqui da oficina vocês vão começar a entender quem são, assim, essas pessoas, tá? Então tá, vamos adiante aqui. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Não posso cansar ninguém também, a gente começa a ficar cansado. Se vocês quiserem interromper aí, gente, e falar alguma coisa. Mas tá boa essa aula, Matias. Tá Tá, legal, beleza. Por favor, é porque eu já assisti aulas que me cansaram. Vocês têm que me dar um toque aí, vão avisando, tá? Vamos fazer mais uns minutos aí. A gente ouve alguma coisa para finalizar hoje, mas vai ser em 2 aulas, só para avisar. Olha aí a foto também aqui, é importante, tá? Gente, esse personagem, o João da Baiana, esse personagem à direita aqui, tem um documentário dele também no YouTube aí. Tem que conhecer esse personagem aí, João da Baiana, tá? É matéria para outras aulas, mas aqui tá o Dom e o João da Baiana, tá? Muito boa a foto aqui, o cara, suma importância. Daí começa a história, o grupo da velha guarda, né? Que o Pixinguinha lidera também, e que se achou, inclusive, uma gravação de um vídeo disso, há alguns anos atrás, do grupo da velha guarda numa apresentação. Aí, Samuel. Não tava. Bota no mute, Samuel. Acontece. Beleza. Então tá. Boa. Grupo da velha guarda, tá? Que é esse grupo aí do Pixinguinha. Enfim, daí é uma história, outra parte aí. Vamos ouvir alguma coisa, tá? Quero botar alguma coisa aqui pra gente ouvir. Só um segundo aqui. Pra gente começar a ter uma noção também aqui do... Então tá, aqui tá, olha, aliás, é essa aí que eu quero música Urubu, de 1922, com os 8 batutas.
Então, vou botar uns trechinhos e vou comentando, tá? Vocês estão notando aí, 1922, tá? Ainda a gente está na era da... Tá, a gravação tá ruim o áudio mesmo, porque o áudio tá ruim mesmo, tá? Ele é aquele áudio de 22, imagine, né? Então, é machichado ainda, vocês conseguem notar isso? Ainda é tudo dentro do compasso. Tunga daga, tunga tunga daga, tunga daga, tunga daga, tunga daga, tunga, né? Se vocês forem compilar essa música, escrever, né? Vocês vão ver que está sempre dentro do compasso. Né? 1, 2, 1, 2. Ainda não surgiu a quebra disso, que é o samba sincopado, que é aquele tac, 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 né? Quando ele antecipa aquela nota, ou seja, tac, 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 tac. Antes de tu bater um, já tem uma nota que era referente ao próximo compasso, tá? Vamos botar aqui, só para vocês verem também, entenderem também um pouquinho disso aí. Essa aqui é o carinhoso, tá? Aqui é o Chiquinho do acordeon com o Altamiro Carrilho. Vou buscar aqui só mais um segundo aqui. Depois a gente ouve mais um pouquinho. Chiquinho do acordeon é um capítulo à parte, um cara de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, tá? E que mudou a história também da música brasileira. Eu quero mostrar para vocês o Carinhoso de 1928, tá? Que é com a orquestra típica Pixinguinha Donga, tá? Ó, olha a curiosidade. Quando o Pixinguinha foi indagado sobre o que era o Carinhoso, ele responde que era uma polca. Vamos ver qual. Vocês viram essa levada agora aqui, né? Vamos ouvir de novo só para vocês confirmarem. Olha o que é levada. Ela é bem... Aqui tá em Mi maior, inclusive. Ou seja, quando ele foi perguntado... Isso é de 28, tá? Quando ele foi perguntado o que era, ele falou que era uma polca. Muito tempo depois, tá? Vamos ver como é que é a gravação dele mesmo, tá? Com Pixinguinha na flauta, em 1941. Em 1941 já é choro, vocês viram? Já em Fá maior. E não mais. Né? Então, vejam a transformação total da música, né? Entre 28 e 41. Não é tanto tempo assim, tá? E muda totalmente a levada. Ou seja, essa é a transformação que eu falo tanto para vocês aí, às vezes eu comento,
da ida da polca pro choro, né? Antes tudo era polca, a primeira geração, o primeiro começo do choro, com tudo sendo polca. Aqui nessas gravações do Pixinguinha se vê bem a diferença. Vou ressaltar de novo, só para vocês prestarem atenção de novo. Ó. Primeira gravação. Gravação de 1941. Notaram? Deu para notar aí? Vocês conseguiram identificar? Totalmente diferente, né? Aí o choro já tinha vindo à baila, como se chama, ou seja, já existiu a levada do choro, né? O grupo de acompanhamento já está fazendo tunga, tunga, já tem um... Aqui não tem, mas tem um pandeiro que em vez de ser aquele tum, né, da polca, da era da polca. Ó, tô usando aqui, mais uma vez, a discografia brasileira.com.br. Genial, gente. Genial o negócio. É assim, ó. Vocês botam o artista que vocês querem e a coisa acontece, tá? Então, vamos lá. Tá, eu vou mostrar mais algumas coisas de áudio aqui antes de falar mais um pouquinho, só para eu conceituar as coisas que eu falei até agora, tá? Mais um segundo aqui que está abrindo aqui o arquivo. Então, vamos lá. Aqui no 78 rotações, vocês podem botar por ano, pelo critério que vocês quiserem as coisas, tá? Para procurar. Ó, o Já Te Digo, tá? Que a gente tocou aí, ó, na oficina, do Ya Te Digo também registrada. 8 Batutas, 1923, tá? Música do China com o Pixinguinha. Aqui a qualidade, essa aqui tá ruim mesmo, não é nem a que tá indo para vocês, essa aqui tá, a qualidade tá ruim mesmo. Vamos ver outra aqui só para mostrar. Tá, o que aconteceu? Quando ele lança o Lamentos, tá? E quando ele lança o Carinhoso, os caras começam a criticar ele, sobretudo porque eram choros de 2 partes. E o choro até aí vinha principalmente com composições de 3 partes. E começam a acusar ele de jazzista e tal. Então acontece toda essa história que inclusive vai trancar o Carinhoso por muitos anos, até ser lançado com a letra do João de Barro, né? Que é daí a que a gente acaba conhecendo. Aqui, deixa eu ver se eu acho Lamentos aqui só do Lamentos, só um segundo. Lamentos, achei. Lamentos Pixinguinha. Lamentos do Pixinguinha, ó. Lamentos do Pixinguinha, já Pixinguinha na flauta ainda, tá? Pixinguinha e seu conjunto, 1941. Vocês viram que até a acentuação que se usa aqui na gravação é diferente, né? É um ta 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 ta, um ta 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 ta. A gravação do Jacó, depois já que tem aqui, vamos ver se tem aqui, tem. A do Jacó do Bandolim, que ficou, acho que talvez, quem sabe, a mais conhecida. Já no Jacó do Bandolim e conjunto 51. Aqui ainda
com essa acentuação ainda antiga. Depois eles vão swingar essa acentuação. Mas enfim. Sobre esse som, Matias, Por eu favor. gosto muito da versão da Nilce Carvalho, de Ah, da 1980, Nilce. Claro do que sim. disco Choro de Menina, Aquele que disco dela. Aham. na parte B desse som é muito bonita a forma como tá arranjada. Uhum. É super alto o som do bandolim, e aí É. tem a melodia harmonizada atrás. Muito bonito. A Nilce é aquele disco de estreia da Nilce, né? Que é ela com o bandolim do solto na frente do disco, né? Choro de Menina, né? Aquele disco é bem legal. Isso aí, adoro esse disco. Muito legal. Olha o Canhoto e seu regional. Gravada com um baião, né? Olha a diferencial aqui do Canhoto, né? Regional do Canhoto, em 1953. Pessoal, então é o seguinte, eu vou fazer mais uma andadinha aqui e a gente vai continuar depois na outra aula sobre o Pixinguinha. Mas, eu vou aqui nessa parte aqui, só um segundo. Tá, eu vou encerrar hoje essa parte da aula falando sobre a entrada, tá, do Benedito Lacerda nessa história. Tá? O Benedito Lacerda é um personagem central também, de suma importância. Tá? O cara é um gênio da história, flautista, talvez o flautista mais com som brasileirão, assim, aquele som... E o Pixinguinha, em um dado momento, ele perde a embocadura na flauta, tá? Ele começa a ter um problema facial aqui da embocadura. E ele tem que parar de tocar flauta e passa para o saxofone, tá? Esse foi o motivo, pelo que se sabe, principal do problema físico, né? Do dente, da mandíbula, né? Muito uso, e perdeu a embocadura da flauta, que precisa de um bico, né, para tocar. Ele migra para o tenor, saxofone tenor, e daí ele faz um contrato com o Benedito Lacerda. Não se sabe bem, assim, alguns falam que o Benedito deu um dinheiro para ele comprar a casa dele, daí é uma coisa assim, tem várias histórias, mas ele faz um contrato com o Benedito Lacerda, dele larga de solar na flauta, o Benedito sola, e ele faz tudo no tenor e ele grava os contracantos, tá? Daí tem um material que se chama Duetos do Pixinguinha, tá? Esse material, gente, é simplesmente algo assim, um capítulo à parte na música brasileira, tá? Então, vocês têm que conhecer, deixa eu ver se está disponível aqui. No YouTube está disponível, tá? Vou botar o link para vocês aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, só um segundo mais aqui, vou botar o link certinho, já passar para vocês. No YouTube, Duetos, Pixinguinha e Benedito. Tá aqui, ó, tem aqui eles também, tem para vender, ó. O Mercado Livre tem para vender o volume 1 e 2 com os discos. 2 livros com os 2 discos por apenas 185 com frete grátis. Não é tão baratinho assim, mas vale a pena. Vem a coleção, tá? 2 livros com 2 discos para si bemol, mi bemol e dó maior, tá? E isso se encontra também naturalmente na internet, assim, mas quem quiser adquirir tem na internet aqui, acabei de ver para vender. Ou vocês botam também no YouTube para ouvir. O que é isso? Só para explicar para vocês. Isso é esses 2 discos que eles gravaram com esse material, ele compreendeu esse acervo desses 2 em 2 discos dessas parcerias deles que eles gravaram. Então o Pixinguinha vai para o tenor, fazendo contracantos maravilhosos, e o Benedito tocando as melodias. E eles criam uma sonoridade, algo assim, que não tem como relatar. Assim, acho que é melhor botar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo botar esse aqui, que eu acho que é o... Acho que... Só um segundo.
tinha separado, eu não sei onde eu botei. Tá, aqui. Ah, tá aqui, achei. Ó, vamos ouvir só para vocês entenderem o que é essa máquina de música que rola. Rola simplesmente uma história. Prestem atenção. Primeiro, preste atenção na melodia, mas também preste atenção no que o Pixinguinha faz de contracanto, né? Tipo uma baixaria no saxofone tenor que ele tá fazendo. Presta atenção. Gente, é emocionante vocês ouvirem isso aí. Desculpa a minha empolgação, é que assim, ó, esse material eu já ouvi 1 milhão de vezes os duetos, tá? É um material, tá disponível, são 2 volumes, tá? Com os livros, eu tô dizendo, né? Com tudo isso escrito, a melodia e o contracanto, foi feito pelo Mário Sevi, pelo Dave Gunn, e tem em torno de umas 20 músicas, 20 e poucas músicas. Todas elas, o Pixinguinha improvisa, assim, esses contracantos, assim, é o que há de mais supremo, assim, de alguém fazendo, assim, a coisa na hora, né? É uma mágica, né? Então, assim, a gente encerra hoje parando nesse capítulo duetos dos anos 40 aí, tá? Eu vou trazer na próxima aula o material, vou ver se eu consigo já um link para vocês ouvirem todos, um atrás do outro. Tem na internet, mas é que agora eu não achei, tá? Para vocês ouvirem todo esse material é meio obrigatório, tá? Para vocês entenderem o que vai ser o choro depois, o que pode ser o choro, né? E é um capítulo à parte, tá? Até hoje esse material é visto como os chorões como uma coisa meio, assim, suprema do choro, tá? Duetos de Pixinguinha com o Benedito. Eles fizeram só aquelas 2 vozes ali parecem uma grande orquestra fazendo assim, o que eu posso dizer para vocês, assim, o resultado é incrível. Tá bem? Então é isso. Por hoje estamos bem de Pixinguinha. Eu tô esperando ainda, só para a gente finalizar, tô esperando gravações ali do Três Apitos, praticamente nenhuma ainda. Agora eu até vou ver se alguém botou e eu não olhei no grupo. Acho que tem umas esperando ali para eu autorizar, vou autorizar agora. Mas assim, quem puder gravar ali em cima do playback, porque essa semana eu vou lançar outro playback já. Então se a coisa não for, ó, Yara do João Sebem foi. Vamos ver o que mais que foi aqui, quem é que botou mais. Ó, que legal, ó. A Lola Maia botou. Perfeito. Eu não sei se o violão base Mãe de Carnaval, Matuto, legal. Tá, então quem puder gravar, tá? E esse sábado nós não temos, né, a aula de composição, a gente vai ter no outro, né? Então vocês se agilizem para fazer a segunda frase, né, gente? Porque senão depois vai apertar a coisa, não vai dar para fazer tudo a tempo, tá bem? Alguma pergunta? Matias, por favor, Daniel. eu tenho 2 perguntas, mas não são necessariamente relacionadas ao Pixinguinha agora. Não, agora tá livre, agora já o Pixinguinha vai voltar na aula que vem. Tá, vai. Pode falar. Então, uma delas é o seguinte, eu gostaria, tu tinha comentado que tu ia preparar um material de ritmos de choro, que tu ia gravar umas levadas e coisas Prometo para essa semana, Daniel, que vergonha. Cara, aqui acontecendo várias coisas.
Eu falei pra vocês, eu acho, né? Que eu quase arranquei meu dedo, meu minguinho, né? Isso porque tu tava lesionado no último sábado. Cara, não, já era outra coisa. No último sábado eu tava com uma contratura, mas daí isso aí dava pra gravar, isso não é desculpa. Mas eu parei, fiquei 20 dias sem tocar praticamente, porque eu peguei um moedor de triturador e fui segurar ele, peguei pela lâmina e cara, não vou nem falar, mas assim, esse mês aí ficou fora. Agora que cicatrizou, assim, agora que fechou meu minguinho. Tá ainda doendo, mas assim, dá pra tocar, entendeu? Porque foi uma tragédia, assim. Não, fazia muito tempo que eu não me cortava. E pro violonista cortar é o fim, né, cara? Tu não... Mas aí, assim, eu já tô prometendo ser há tanto tempo que vai rolar agora. E também o jeito de fazer, que eu descobri que não adianta fazer só com uma câmera, tem que ser com duas câmeras, tem que editar. Agora eu tô com todo o equipamento aqui pra fazer. Tá prometido, tá? As levadas, todo aquele material das levadas que eu já passei em vídeo, tá? Pra vocês, aí vai rolar, tá? Qual é a outra pergunta? Vai ser bem legal. E a outra pergunta é o seguinte, é sobre os contracantos mesmo, e não necessariamente só do Pixinguinha, mas eu tô muito interessado em começar a estudar um pouco disso, para aplicar nas minhas composições. Boa. E eu tive um pouco de dificuldade, assim, de como começar esse tipo de estudo, de como pensar em melodias que não só harmonizam, mas que não interferem com a melodia principal. Os comentários, né? Tá, olha só. Eu tenho uma resposta para ti que eu já falei várias vezes aqui na aula, mas é que ela serve exatamente para tua pergunta, tá? Que é a resposta. A galera vai rir de mim agora, mas é o seguinte. É a galera que perguntou pro Proveta, né? Mas Proveta, se não conhece, tem que conhecer. Proveta, como é que eu improviso, né? Como é que eu crio essas frases? Que é o que tu tá falando, né? Como é que eu improviso no choro? Daí ele falou pra pessoa assim... Você já viu falando sobre isso? Cara, continua sendo a resposta dele. Tu tens que... um monte e um aprendizado empírico. Ele falou em 200, né? Ele falou em 200. Talvez, assim, pro momento, seja muito 200, tá? Mas, cara, vamos pensar em 20, então. Bota 20 choros embaixo do dedo. Escolhe 20 choros. Assim, ó, eu quero esse mês aí, eu vou tirar um por dia, ou um a cada 2 dias, e bota esses 20 embaixo do dedo, tá? Eu falo a mesma coisa pra galera do violão, ó, decora 20 harmonias, né? Com as obrigações. Porque é isso, cara, é uma linguagem, é um idioma, tá? Tu não vai falar inglês, sair falando inglês, fazendo piada em inglês, se tu não conseguir dominar basicamente o idioma, tá? E o que tu tá querendo falar pra mim, tu quer fazer quase que uma piada no idioma que tu tá querendo fazer, entendeu? Criar um fraseado despojado à vontade, né? Falar coloquialmente, vamos dizer assim. Então tu tem que estar à vontade no idioma para fazer isso. E estar à vontade no idioma quer dizer que tu leu bastante, que tu escreveu bastante, né? Que tu falou bastante. E o idioma música, e especificamente o idioma choro, ele basicamente vai te pedir isso. Se tu não fizer isso, não vai rolar. Isso é certo. Agora, se tu fizer, tu ainda vai ter um pouco de dificuldade. Quer dizer, começa a tirar hoje essas músicas aí. Escolhe 20, cara. Escolhe 20, só que não escolhe 20 choros iguais. Escolhe 20 choros diferentes. Pega uns shots, pega uma valsa, pega uns choros sambado, pega uns choros, entendeu? Faz uma lista que tu acha que vai ser bem machixe, pega uns 3 machiches, uns 4 tangos. Faz essa construção que tu, agora acho que na oficina esse ano tu já viu um pouco dessa divisão, né? Já conseguiu curtir um pouco dessa divisão. E tira um repertório representativo, assim, que seja bem vasto, assim, amplo. Que daí a coisa isso vai surgir naturalmente, Daniel. Quando tu começar a pensar, porque tu vai ter carta na manga, tu vai começar a botar esse palavreado. Sem isso, tu até pode conseguir improvisar, comprar o livro lá do cara sobre improvisação, mas não vai ser natural. E o que tu tá pedindo para mim é uma coisa natural. Tu quer criar um comentário, um contracanto, né? Um contraponto. Isso é natural. Tu quer uma coisa que soe e não uma coisa montada que tu vá ali e quebra a cabeça. Não é isso que tu quer, né? Tu quer uma coisa natural. E uma coisa natural só vai sair se tu falar naturalmente.
né? Eu ando tocando muito bandolim, né? E o bandolim geralmente faz as vozes principais daí dos choros, principalmente os choros que eu acabo escutando. Sim. E aí, essa questão do contracanto eu deveria tirar, então, também as baixarias, por exemplo. Não, quer ouvir bandolim em contracanto? Vou te dar um exemplo de um disco que tem muito legal agora. 2 discos que eu ouvi agora essa semana. Não vou dar exemplo de coisas que eu não ouvi, tá? De coisas que eu ouvi agora. O Pedro Miranda, que é um baita cantor aí, carioca, que teve aí em Porto Alegre, a gente acompanhou ele agora uns anos atrás. Ele lançou 2 discos, inclusive lançou um disco agora mês passado, tá? Pedro Miranda, anota aí. Ele tá no Spotify, os 2 últimos discos dele, tá? Um é da Gávea e o outro é o Samba... Sei lá, os 2 últimos discos. É só tu botar no Spotify e ver ali, entendeu? Cara, quem faz os contracantos todos são o Luizinho Barcelos, nosso amigo aí, parceiro. Tudo é contracanto dele, um gênio esse guri, né? Vai ver. E é tudo contracanto, né? Não é solo ali, ele é contracanto para cantor. Ali tu vai ter ideias sensacionais de contracanto de bandolim. Só para dar um exemplo, tá? Para tu não ficar assim ouve tudo, não. Se E tiver faz mais exemplos... de contracanto de bandolim, Elisete Cardoso ao vivo no Teatro João Caetano, com o Jacó do bandolim fazendo os contracantos para ela cantar. Aí tá um grande exemplo. Tem, né? O grande exemplo para tu ver aí do improvisado, né? Totalmente improvisado. Eles não ensaiaram, não fizeram nada, ele fez tudo na hora. Vai ver coisas ali surgindo. Acho que, cara, se tu ouvir esses 2, tirar algumas frases, já tá melhor que hoje. Entendeu? Não perde tempo. E considerações teóricas sobre, quem sabe em alguma aula tu teria como nos... Claro, posso sim. Eu gosto de... Eu tenho umas aulas de contracanto que eu gosto de falar, jeitos de falar. Eu posso dar uma agora pra ti, pra todo mundo aí que tá prestando atenção. Pra criar contracantos, tá? Primeira coisa que tu pode pensar para criar contracantos é quase que nem uma conversa. Quando tu faz um comentário. Tá? Então tu pega aquela frase musical, sei lá, porarirará, sei lá, da melodia, porarirará, e daí tu entra e tu cria uma outra, porarirará, um comentário, que é baseado na melodia, mas ela altera, ela tá em outra região, ela pode ser contrastante. Tu começa a criar comentário, resposta, pergunta e resposta. Tu começa a criar imitações. Tu começa a criar contrastes. Então tu vai criando respostas a melodias que tu ouve, tá? Isso já é um bom treino para tu começar. Depois a gente pode ver tecnicamente, porque tem isso, tem um método de bandolim, que tem coisas falando sobre isso, tem o do o professor Luiz Machado também tem um método de bandolim bem legal, que ele mostra as frases de contracanto dele, que é muito legal também. A gente vai indo, vai falando sobre isso. Acho legal. E se eu, para a próxima aula, quem sabe de composição, pode ser, já que tem mais a ver com isso, né? Eu posso fazer um exercício e te apresentar, quem sabe? Tipo, fazer o exercício de composição que eu tô pedindo, ele basicamente treina exatamente a mesma coisa que isso. É o mesmo treino, que é o treino da criatividade a partir do zero. Então, sugiro que tu faça exatamente o que o exercício está pedindo agora, que é a frase 2 com a modulação, tá? Então, se tu fizer exatamente isso que está no exercício, tu vai estar fazendo um treino fino para isso, tá? Claro que depois a gente pode fazer mais sobre isso, tá? Mas a gente vê... O professor Luiz tem um método de bandolim. Ele tem um método de bandolim. Ele não está disponível em nenhum lugar ainda, mas ele tem. Quem for estudar com ele pode estudar através do método dele. Ele não é publicado ainda. A gente está há tempos ainda querendo publicar as coisas do professor. Daqui a pouco vem, que é bastante coisa, né? A gente está falando sobre muitos assuntos. Às vezes não dá para fazer tudo. Mas a gente apresenta algumas coisas aqui, traz ele para mostrar. A gente pode trazer ele numa aula para mostrar o método dele, como é que funciona e quais são as frases principais. Eu convido ele vem aí com certeza mostrar para vocês aí o básico. Isso ia ser muito legal. Tá, eu convido aí. Vocês têm que sugerir as coisas, gente. Não precisam ficar aí envergonhados. Podem pedir as coisas aí, que nem tu falou, Daniel. Vai falando o assunto que vocês acabam dirigindo também os trabalhos, né? É importante que tenha necessidade de vocês. Matias? Fala, Fabrício. Eu fiquei com umas dúvidas ontem, eu estava estudando aquele material Danças de Choro. Danças de Choro, claro. Tá, e eu fiquei com algumas dúvidas ali. Uma das dúvidas é que tem alguns ritmos ali, tipo o machixe, por exemplo. Sim. Que ele tá demonstrado... Tu fechou teu microfone, Fabrício. Aperta de novo. Só abre de novo.
Tá, Agora sim. liberei aqui direto agora. Tá, assim, ó, aí ele tá diferente daquele material da Palópoli, Camila, não sei, Carol, algo assim. Sim, a Cibele Palópoli. Cibele, isso, nada a ver, tá, ok. Então ele tá diferente do material da Cibele, tá? Uhum. O ritmo, a figura rítmica dele. Aí eu Sim. fiquei na dúvida, tem 2 tipos de executar, qual é que é a diferença? Entendi a tua pergunta. Tá, na verdade tem vários, tá? Aquilo ali, quando a gente fala de danças do choro, ou levadas do choro, tá? A gente sempre está passando por opinião, ou seja, é um compilado que uma pessoa faz e, claro, considera a experiência dela, tá? Tipo, acho que dá para entender, né? Então, o que acontece? Ali no meu, eu selecionei alguns materiais, tá? E eu acabei botando ali naquele material Danças do Choro, que é esse aqui, ó, que a galera deve estar vendo agora. Aí, ó. Perfeito. Então tá aqui. Então, assim, por exemplo, na polca, esse material tá muito pensado para cavaquinho e violão, tá? O dela é mais amplo, é para tudo, assim, ela faz meio padrões gerais, né? Esse aqui já tá, inclusive, com a leitura de violão, ó. Por exemplo, a polca, tum, tá, né? Outra coisa também, agora que tu falando a polca, eu reparei que a polca e o shot E a shots, aham. é exatamente a mesma coisa, só muda o compasso delas, é isso? Que assim, a shots, em primeiro lugar, ela é lenta, né? É que a Isso. linguagem parece mesmo, se tu dobrar ali, fica exatamente a mesma coisa, né? Fica exatamente a mesma coisa. Só que tem umas minúcias aí que eu teria que mostrar. Por exemplo, aqui, olha só, vou te mostrar a minúcia. A polca a gente faz assim. E o shots é sempre lento. Mas é parecido. A escrita, por isso que não adianta só escrever, por isso que o Daniel tá certo em que eu faço os vídeos, porque nos vídeos eu vou conseguir mostrar essas nuances aí, e daí as nuances vão aparecer nas gravações aí. Então ele tem diferença nisso. O shot é sempre lento, muito lento. A polca pode ser rápida, deve ser, muitas são rápidas, então, enfim. Tá, e aproveitando que tu tava com o violão ali na mão, Claro. eu queria que tu me mostrasse a levada da valsa. Uhum. Que tens aí também. A da valsa, ela dá uma parada no final. a da valsa, ela tá descrita de algumas formas, tá? A valsa tá assim, né? A levada dedilhada, né? Essa é a segunda que aparece ali, né? Deixa eu ver aqui se é a primeira ou a segunda. Essa é a segunda. A primeira é a básica, né? Tá. A segunda. Dedilhada, né? Um é o P, I e o MA, né? Uhum. A terceira é a valsa sem o terceiro tempo, também muito utilizada, ó. Entendeu? Então esses são os três exemplos da valsa que eu coloco, que são os mais comuns, tá? Esses são muito utilizados, os padrões mesmo que se utiliza, são esses três aí. Esse aí eu fiquei na dúvida, na real, porque eu não sabia se eram, tipo, 3 formas ou era, tipo assim, a valsa é todas essas formas aqui, daí eu fiquei... Não tinha Boa pergunta também. As danças ou os padrões aqui que eu boto, eles sempre vão se misturar, sempre vai ser uma mistureba, nunca vai ser um padrão. Se ficar um padrão sempre do começo ao fim, tá errado. Uhum. Entendeu? Sempre vai ser uma coisa que tu tem que saber todos e daí tu vai ouvindo a melodia e aplicando eles de acordo com a melodia, com a harmonia que tá rolando. Posso fazer uma aula só sobre levada se vocês quiserem, tá? Eu já fiz pra turma aqui que tá mais tempo, mas posso fazer. Vamos fazer o seguinte, deixa eu acabar os vídeos. Eu mando os vídeos, tá? Pra todo mundo. Mando o vídeo, esse material com os links dos vídeos. Daí eu faço uma aula, tipo, interativa com quem já assistiu, pode ser? Posso até fazer um horário diferenciado. Muito bom.
Então tá. Eu me surgiu bastante essa dúvida, porque eu tava compondo as frases ali, e daí eu compus uma em cima do que eu peguei do andamento, do ritmo ali que tinha da Cibele, e daí era pra ser um machixe, mas daí quando eu fui olhar no Danças de Choro, tava escrito diferente. Putz, será que eu fiz um machixe mesmo? Não? Vamos fazer isso para que não fique confusões. Eu vou acabar essa semana esse material dos vídeos. Lanço começo da semana que vem, e no fim da semana que vem a gente pega um horário só para levadas. Eu anuncio no grupo ali e a gente faz 1 hora, 2 horas aí, que se necessário, só para levadas, tirar dúvidas e daí deixar gravado tudo também, essas resoluções aí. Eu posso trazer cavaquinho, violão, posso trazer o bandolim, que eu já dei uma estudada também em umas coisas de levada para bandolim, te dei até uma recomendação esses dias, mas eu trago o bandolim, os 3 instrumentos para a gente ver. A pena que eu não tenha domínio do pandeiro assim para mostrar para vocês, né? Então, senão eu poderia mostrar no pandeiro também, mas não é a minha praça. Beleza, valeu. Então tá, gente. Abraço a todos. Não nos falamos nesse sábado. Na próxima quarta nos falamos. Por favor, realizem os exercícios que eu vou fazer minha parte aqui gravando essas coisas. Matias! Opa, Juan! E aí? Eu tenho uma pergunta um pouco difícil. Se você tem o tempo, eu posso fazer ou não? Pode fazer. Não tenho pressa. Obrigado. Pela composição, eu não sei como fazer. Se eu faço primeiro os acordes, como posso fazer uma melodia ao contrário? Se eu faço uma melodia, como posso fazer os acordes corretos? Bueno, o mais legal é fazer a melodia separada e depois harmonizar, na minha opinião, tá? Então, a minha sugestão é tu criar uma melodia de cabeça. Se tu tiver com muita dificuldade de fazer, não tá conseguindo, cria uma sequência de acordes antes e cria uma melodia que utilize as notas desses acordes e mais algumas notas que tu acha interessante. Eu acho que o primeiro passo pode ser esse. Se tu tá enfrentando dificuldade, cria toda a harmonia antes. E depois cria uma melodia que utilize notas desses acordes e mais alguns cromatismos, mais algumas outras notas que tu acha interessantes. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que seria isso um caminho bom para ti. Obrigado. Tá? Se tu tiver mais dificuldade, no outro sábado a gente discute mais técnicas, mais estratégias. A gente discute sobre isso. Posso ajudar com isso. Obrigado. Tá bem. Mais alguma pergunta, gente? Obrigado, Matias. Então tá, um abraço a todos. Boa tarde para vocês. Nos falamos. Valeu, pessoal. Valeu, Matias. Boa tarde. Obrigado. Abração. Valeu. Tchau, obrigada, Matias e colegas. Abraço. Obrigada, Matias. Boa tarde.